Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos aí iniciando a nossa live de hoje, aguardando aí um pouquinho as pessoas irem chegando. O Instagram está dizendo aqui para eu continuar enquanto as pessoas estão chegando. Eu sei que tem que esperar um pouquinho, porque a gente começa a desenvolver o tema e aí quem vai chegando depois perde a linha de raciocínio, né? Mas assim, a gente está esperando um pouquinho, as pessoas estão chegando. Eu hoje divulguei no Story, né? Olá, boa noite, Raquel. Que eu hoje vou falar sobre um tema assim. Acho que a gente hoje vai dar uma viajada na maionese aqui, como se dizia. Não sei nem se ainda fala isso. Boa noite, Lúcia. Mas vai ser um tema assim curioso, no mínimo curioso. Mas eu acho que vai ser legal. Acho que vai ter assim um fechamento legal. Boa noite, Álvaro. O pessoal está chegando. Acho que a gente já pode ir começando, né? Estou esperando aí as pessoas irem chegando, porque o assunto hoje vai ser um assunto assim interessante. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Mas vai ser um assunto meio que é uma mistura de fantasia, ficção e realidade, né? E aí cada um vai escolher a opção que mais lhe for conveniente. Vai depender muito de como cada um enxerga isso, tá? A Raquel está dizendo que perdeu o tema. Eu falei que ia falar sobre criatividade e multiverso. Multiverso, né? Então é isso aí, vamos lá, vamos começando, que de qualquer forma fica gravado. Leonor está chegando também. Fica gravado, e aí depois as pessoas que forem ver lá na gravação ou no YouTube, veem aí a live inteira. Então, esse fim de semana, né, João Felipe me propôs que a gente fosse ao cinema ver o filme. Bora viajar. Um filme. Vamos embora, vamos viajar mesmo, Raquel. Hoje a gente vai longe, Raquel. A gente foi. João Felipe propôs que a gente fosse ver um filme, né? Doutor Estranho e Multiverso. E eu fui pra lá, eu gosto desse filme de aventura, de ficção, me divirto lá. A gente relaxa a cabeça lá e se empolga com a aventura. Mas eu fiquei surpreso, porque na medida que eu fui entendendo aonde o filme queria chegar, eu falei, uau, o filme está falando de uma coisa séria. Tudo bem que é uma ficção, tem um enredo, né? Tem todos aqueles efeitos especiais, né? Que são super bacanas. É um filme super bacana com muitos efeitos especiais da Marvel, né? Mas a história, ela fala de uma coisa muito possível. Eu não vou dizer que é real, porque vai depender de cada um, mas que é possível. E só para vocês terem noção, pessoas como Stephen Hawking acreditavam nessa possibilidade. E não é qualquer um Stephen Hawking, né? Então, o filme falava justamente da possibilidade de existirem multiversos, ou seja, múltiplos universos, e que nós teríamos cópias nossas, nós teríamos outras manifestações de nós mesmos nesse multiverso, nesses múltiplos universos, vivendo realidades diferentes, vivendo histórias diferentes. Eu sei que vocês podem começar a pensar, viajou na maionese. Mas quando a gente começa a parar, quando a gente, assim, diante do impacto, antes de rejeitar, a gente começa a pensar nas possibilidades, a gente pode se surpreender e ir amadurecendo. Para vocês terem a noção, quem falou pela primeira vez na ideia de multiverso foi em 1952, o prêmio Nobel de Matemática Erwin Schrödinger, o alemão Erwin Schrödinger. Ele ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu equações matemáticas que cada uma dessas equações elas eram capazes de representar histórias diferentes. A mesma equação era capaz de representar histórias diferentes. E depois de uma palestra, ele disse que essas histórias, que elas não seriam histórias alternativas,
Ou seja, possibilidades alternativas que aquela equação poderia representar. Mas seriam acontecimentos simultâneos que estariam acontecendo e que uma mesma equação poderia representar. E aí começou, dentro da física, a ideia da possibilidade do multiverso, dos múltiplos universos, de universos multidimensionais. Né? E o Stephen Hawking, por exemplo, foi um dos que abraçaram essa ideia. E essa ideia se baseia em princípios da física quântica, da teoria da relatividade, da cosmologia contemporânea, com evidências muito fortes nesse sentido, não com provas dentro do conceito mais acadêmico, né, cartesiano, de comprovações científicas. Mas a gente já falou aqui sobre muitas questões, né? A psicologia, por exemplo, a psicanálise, são ciências que não têm comprovações cartesianas das suas teorias. Né? Mas a gente toma elas como verdade absoluta. A própria academia toma elas como verdade absoluta. E então, esse filme ele vai falar da possibilidade de existirem múltiplos universos, conforme eu falei, e nós teríamos cópias de nós mesmos vivendo nesses múltiplos universos, e essas cópias poderiam, por algum motivo, se interconectar. Né? A física moderna hoje já trabalha com a ideia dos buracos de minhoca, que os buracos de minhoca seriam passagens dentro do nosso universo que poderiam nos levar a outros universos. Eles já trabalham com essa ideia. Inclusive, eles já trabalham com a ideia de a gente poder viajar no universo para lugares que ficam a distâncias de milhares de anos-luz, que seria impossível para um ser humano percorrer, não é? numa linha medida, numa linha material, mas que se você entrasse por um buraco de minhoca, passasse por um outro universo, se você saísse de um buraco de minhoca no outro lugar onde você quer estar, a milhares de anos-luz, você poderia chegar num lugar desse instantaneamente. Então, tudo isso são possibilidades que a ciência hoje já trabalha e já lida. E o que começou a me surpreender quando eu comecei a perceber a ideia do filme, aonde o filme queria chegar, é no momento em que uma das personagens, ela diz assim que se ela conseguisse dominar a passagem entre os multiversos, a cura de todas as doenças aconteceria. Por quê? Porque ela iria buscar um outro eu que se encontra são e traria a saúde, a cura, traria o estado de rigidez, né, de saúde física desse outro eu para o eu que está contaminado, para o eu que está doente. A gente já trabalha com isso, né? Baseado no princípio quântico, a ideia da mentalização, que é a ideia da lei da atração. Tá? Quem já leu sobre a lei da atração, a Raquel está falando aqui, convido vocês a assistirem a série Dark. É exatamente sobre isso. Alguém já assistiu? Eu não assisti, não. Netflix, né? Deve ser no Netflix, Raquel. Eu não assisti, não, mas vou passar a assistir. Então, a própria ideia, né, da lei da atração, ela trabalha com isso, que é a possibilidade de você imaginar uma situação de cura para uma doença que você tem, com tanta intensidade, você imaginar tanto aquilo ali, que você mudaria o quadro da sua própria realidade. Você transformaria aquilo que na sua cabeça é uma imaginação numa realidade de cura para o seu corpo físico. Então, dentro dessa teoria, na verdade, dentro da teoria do multiverso, na verdade, o que essa pessoa estaria fazendo seria estar se conectando com um outro eu, de um outro universo paralelo, um outro eu que não tivesse aquela doença e trouxesse para o eu que ela é doente o estado de saúde desse outro eu. E isso faria a cura da doença que ela tem. Por exemplo, eu trabalho com a terapia de vidas passadas.
A gente sabe, tá? Que quando você, e quem já fez regressão aí, quem está aí comigo já fez regressão, sabe disso. Quando você entra no estado regressivo, você vive aquela emoção, se você consegue realmente mergulhar naquela lembrança, você quase que vive ela como se ela fosse real. Por quê? Porque ela não é só uma lembrança. Ela não é. Ela é um fato que existiu e que ficou registrado num corpo energético, num corpo etéreo. Então, quando você acessa aquela memória, você não acessa só uma lembrança do passado. Não é? Esse estado alterado de consciência no momento da regressão, ele é atemporal. Né? Você não percorre o tempo como uma linha que separa o passado do presente e do futuro. Passado, presente e futuro estão simultaneamente em você naquele momento. Então, quando você recorda de uma vida passada e você vive aquela emoção, você sente, por exemplo, uma faca entrando no seu corpo, você está vivendo uma possibilidade não, um fato que ocorreu e que talvez esteja presente num outro universo. O pessoal que é espiritualista, o pessoal que é esotérico, o pessoal que está familiarizado com as culturas orientais, quem já leu Lobsang Rampa, né, lá na minha adolescência, que eu já estava lendo Lobsang Rampa, já naquela época, já era interessado por essas questões, vai lembrar que eles falam muito dos registros acásticos. O que são os registros acásticos? Os registros acásticos, eles são registros de toda a história do universo. Mas não como um livro que você lê, mas como fatos que você pode reviver quando você os acessa. Ou seja, se você pode reviver um fato a qualquer momento que você o acesse, será que esse fato não está existindo? Ele não é permanente? Ele não está permanente num outro universo? E quando você faz uma terapia regressiva, que você vai lá nessa memória, você vai buscar esse fato, você vive ele, e você modifica alguma coisa naquele padrão para buscar a sua cura, você volta de lá curado. Será que isso não seriam interpretações diferentes de uma mesma ideia? Será que, por exemplo, a teoria, a técnica, né, que a gente usa na terapia de vidas passadas, ela não se baseia numa ideia de multiverso? Dos registros acásticos? Por exemplo, eu faço algumas vivências com pacientes, vivência do guerreiro, a vivência do apego, a vivência da criança, são diversas vivências que a gente faz, que são vivências curativas. Então a gente, quando coloca aquele paciente num estado alterado de consciência e propõe a ele aquela vivência imaginativa, ele vive aquela vivência como se aquilo fosse real. Né? Será que aquilo não é real mesmo no outro universo? Porque a física quântica diz isso. A física quântica, ela diz que nós vivemos num universo de possibilidades. Se você acredita, nós somos um evento quântico. Né? Nós somos um evento quântico que está aqui nesse momento. Mas se você mergulha o seu pensamento numa outra possibilidade, se você fixa o seu pensamento numa outra possibilidade, se você alimenta esse outro pensamento com uma emoção forte, você pode tornar essa possibilidade real. Então a física quântica, quando ela trabalha com o universo de possibilidades, ela trabalha realmente dizendo que a realidade depende muito de onde você foca a sua atenção. Nós estamos numa realidade aqui porque nós estamos focando a nossa atenção agora aqui. Mas se nós fôssemos capazes de focar a nossa atenção em outros fenômenos desse multiverso, nós estaríamos lá. Então, isso é muito interessante, muito curioso, né? Porque isso isso alarga de uma forma enorme a nossa concepção da vida e de nós mesmos. E isso realmente traz, e foi aí que me chamou a atenção, quando eu vi a lógica daquilo, né? Que isso pode nos levar a curar todas as nossas doenças. Pode nos levar. Se você encontrar um caminho que te ligue a uma outra realidade sua,
onde você esteja são, você pode se curar da doença que você tem aqui hoje nessa realidade. Você pode mudar o seu destino hoje se você acreditar tanto num destino, se você investir e alimentar esse destino com força emocional, você pode fazer com que o seu desejo se transforme numa realidade. Isso quanticamente é uma ideia comprovada, né? É uma ideia da física quântica. Então, será que essa outra ideia que você alimenta, que você acredita tanto, que ela pode se tornar real, essa ideia realmente não exista num outro universo, numa outra dimensão? Então, quando a gente pensa nisso tudo, eu vou até, a Raquel está falando aí, né, que é lá na Netflix, provavelmente, deve ter sim, né? Se vocês forem procurar sobre isso aí no Google, Mas pede para ela botar o nome ela botou a série Dark. Dark. Né? Se vocês forem procurar isso no Google, vocês vão ver que isso não é uma fantasia de filme, não. Que isso aí é uma ideia. E se vocês forem estudar isso, aí vocês forem estudar essas coisas que eu falei para você, a ideia dos registros acásticos, a ideia de como que as pessoas percebem essa relação do passado, do presente e do futuro dentro da terapia regressiva, vocês vão ver que existem aí fundamentos incríveis e que talvez a gente esteja falando da mesma coisa, só que de formas diferentes. Quem trabalha com a terapia de vidas passadas fala de um jeito, quem trabalha com a física fala de outro jeito, do multiverso, quem trabalha com a espiritualidade fala dos registros acásticos, mas talvez a gente esteja falando tudo de uma mesma coisa. Isso seria fantástico, né? Porque aí, se já é admirável a situação, a realidade desse universo, dessa criação onde a gente vive, isso já é uma coisa fantástica, né? Se isso aí a própria física já fala, né, que isso aí é um evento quântico, é uma singularidade quântica. Quantas singularidades quânticas não podem existir aí, criando multiversos? Vejam que coisa inimaginável é tudo isso. É inimaginável. E nós somos, dentro desse conjunto praticamente inimaginável, e aí que vem a questão que, assim, que aí agora a gente falou um pouco dessa teoria, né, para fundamentar, mas agora a gente vai trazer um pouco para nós. Nós somos uma singularidade quântica dentro dessa multiplicidade de vida, dentro dessa multiplicidade de possibilidades que existe ao nosso redor. E nós somos, curiosamente, uma singularidade quântica que adquiriu consciência de si mesma. Pelo menos dentro da que a gente tem de noção sobre isso, é o único ser que chegou ao nível de ter consciência de si mesmo e de conseguir elaborar teorias que nos levam a perceber essa própria grandiosidade. A Raquel escreveu aqui alguma coisa. Série Dark na Netflix, são 3 temporadas e vale a pena buscar no Google alguns materiais de apoio para não se perder com as histórias e personagens. Parece que vai dar um nó na cabeça, mas dá para entender legal. É sim, eu sei, né? Eu sei que quem não está familiarizado com essas ideias e vai lá e vê um filme como esse que eu vi, deve estar achando, que coisa, uma ficção, que bonitinho, quantos efeitos especiais. Mas eu sei que nem todo mundo consegue perceber que existe ali uma fundamentação profunda, muito profunda mesmo, tá? E que pode ser real. Mas aí eu estava falando, né, de nós. Nós somos, pelo menos dentro de um contexto em que nós nos encontramos aqui, um estado consciente nós somos uma singularidade consciente de todo esse processo. Isso é riquíssimo, porque é um processo que é extremamente criativo. E aí a gente vai entrar na questão da criatividade. É um processo que é extremamente criativo. É um processo que é infindável
Quantos universos existem? Quantas dimensões existem? Talvez N dimensões. Talvez infinitas dimensões. Quantas coisas você pode imaginar na sua cabeça a respeito de possibilidades? Infinitas. Nós podemos ficar aqui parados até morrer imaginando um monte de fantasias. Essas fantasias podem ser realidades? Podem. Quem vai garantir que não? Tudo bem que ninguém vai conseguir garantir que sim, mas quem vai garantir que não? Então, quando a gente percebe que mentes brilhantes da nossa física contemporânea já começam a perceber e a lidar com esses fenômenos como possibilidades reais, isso instiga mais a gente aí. E aí, conforme eu falei, entramos nós, porque da mesma forma que existe um poder criador, que eu nem vou dizer por trás de tudo isso, porque quando você diz por trás, parece que é anterior, parece que é de fora, e talvez não seja, talvez seja imanente a tudo isso. É muito complexo. A gente tem que começar, e aí a ideia de campo da física é uma ideia bem bacana, né? Porque dentro da religião a gente ainda entende Deus como algo fora, como algo fora e anterior. Por quê? Porque a gente pensa muito num espaço quadridimensional, um espaço de 3 dimensões físicas e uma dimensão temporal. Então, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa num Deus que está fora do espaço físico e que existe antes do tempo. Por isso ele é Deus, ele é criador, e se ele é criador, ele tem que ter existido antes da própria criatura. Mas se essas realidades multidimensionais não estiverem realmente sujeitas a um espaço quadridimensional, se elas não estiverem sujeitas a um espaço tridimensional, se elas não estiverem sujeitas a uma linha do tempo, conforme a gente já constata hoje, a questão do tempo hoje é um fato, né? Quando você faz uma regressão a estado alterado, não existe tempo, existe o presente. E você vive aquela... A situação é tão complexa que mulheres, muitas vezes, que numa regressão, isso é fato, tá? E não é um fato só meu, não, é fato de pessoas que, de outros terapeutas, inclusive da literatura do assunto. Mulheres que, por exemplo, fizeram regressões em que se viram numa outra vida grávidas, muitas vezes a barriga ela incha como se ela estivesse grávida naquele momento. Existem relatos disso ter acontecido. Porque ela está vivendo, ela traz aquela realidade para o presente dela. Como se aquela realidade realmente estivesse viva, não numa memória, mas num registro atemporal, que seria um registro acástico. Então nós somos criaturas dentro desse grande poder criador que é imanente a tudo. E o que nos irmana, o que nos iguala a esse poder criador? E aí vem a questão fantástica, né? O que nos iguala a esse grande poder criador não é a nossa aparência física, conforme foi pensado lá no passado pelos hebreus de um Deus antropomórfico, né? Um Deus que tinha aparência humana. Não. O que nos iguala também não é a nossa, também não são as nossas emoções, que é o que hoje o cristianismo, principalmente o cristianismo, ainda acredita desse Deus. Um Deus que é bom, que é justo, que é bondoso, que é tolerante, que perdoa. Esses são atributos humanos, né? Então eu digo que a gente deixou de acreditar num Deus antropomórfico e passou a acreditar num Deus psicomórfico, que não tem mais uma aparência humana, mas que tem as qualidades humanas. Então, o que nos torna idênticos a esse Deus talvez não seja a nossa aparência física, como não é, talvez não sejam as nossas emoções, porque também não é. O que nos iguala a esse Deus é um poder que nós temos, que é o poder de sermos co-criadores nessa história. Quando a física quântica diz que se você imaginar, a lei da atração diz, quem já viu lá o documentário da lei de atração vai poder se fundamentar mais nessa ideia. Quando a física quântica diz que se você acreditar tanto numa ideia, você pode torná-la real, isso não é uma filosofia, isso não é uma lei da autoajuda, isso é hoje um princípio da física realmente,
A física está dizendo que nós somos co-criadores nesse universo. Nós co-criamos. Olha, isso é fantástico, porque talvez o que mais nos aproxime desse poder criador que nós chamamos de Deus não sejam as virtudes cristãs que nós falamos tanto, ainda que elas nos ajudem a convivermos melhor uns com os outros, né? Talvez o que nos conecte não seja tanto as orações que fazemos numa manifestação de humildade, de subserviência, que nos coloca muitas vezes num estado de inferioridade, num estado de fragilidade, negando a nossa própria força interior. Talvez não seja nada disso. Aliás, Jesus nunca negou a nossa força interior. Disse ele, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Eu e o Pai somos um só. Jesus, dentro daquela linguagem excessiva daquela época, ele reforçou essa ideia de que nós somos deuses. Deuses que nos identificamos com o poder maior, criador, como co-criadores. Então aí a gente vai entrar nessa ideia que a nossa capacidade de criar, ela é justamente aquilo que nos reconecta mais com o divino. É aquilo que nos é capaz de trazer mais paz, mais felicidade interior. É a capacidade de criar. E aí, nesse livrinho aqui, que eu já mostrei aqui para vocês, né, o Novo Paradigma Holístico, eu estava relendo aqui na semana passada, olha, isso não deve ter sido uma coincidência, isso deve ter sido realmente uma sincronicidade. Eu estava lendo aqui um texto, e eu vou ler para você um parágrafo, vou ler para você. Deixa eu citar o autor. O autor é o Biratan D'Ambrosio, o autor desse texto. Não é o autor do livro, tá? O autor do livro é uma organização de Denis Brandão e Roberto Crema. Mas ele fez uma coletagem de textos. E esse texto é de Biratan D'Ambrosio. Nesse texto, olha o que ele fala. Eu vou ler o parágrafo todo, tá? Olha o que ele fala de criatividade. Criatividade envolve um conceito muito amplo para ser abrangido por uma definição, muitas vezes redundante, tal como seria dizermos ter o poder e a habilidade de criar coisas, como são as definições que comumente encontramos. Quer dizer, é uma redundância você dizer que criatividade é ter o poder de criar coisas, é óbvio, né? O conceito de criatividade, indiscutivelmente, projeta o homem no Criador. Como muito bem colocam Jung, né, que foi o pai da psicologia analítica, discípulo de Freud, mestre Eckhart, que é um mestre espiritualista, e outros místicos. Todas as maneiras de entender criatividade convergem para algo que escapa do rotineiro. E aí vamos voltar aqui e botar um pouco o nosso pé no chão. O que tudo isso tem a ver com a nossa vida, né? Com o nosso pé no chão. Então, vamos lá. Todas as maneiras de entender criatividades convergem para algo que escapa ao rotineiro. Ou seja, criatividade é algo que escapa ao rotineiro, que rompe com o esperado e traz novas dimensões para um esforço. Ao utilizar habilidades, hábitos, perícias, enfoques já utilizados previamente, e ao conectá-los com novas dimensões que resultam de novas experiências, o indivíduo evolui em direção a uma liberdade total de condicionamentos coletivos, quer dizer, ele se liberta dos condicionamentos sociais coletivos e atinge a sua plena individualidade, retornando à sua disputa individual com o Criador. Eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? A maneira como essa energia criativa se manifesta e como se focaliza na produção de fatos novos é algo de fundamental importância na nossa ânsia de compreender esse elaborado processo mente-matéria. Então nós estamos chegando a uma conclusão aqui de uma coisa que a psicologia já nos fala, que os livros de autoajuda já nos falam, que a neurologia hoje já nos fala, que para que a gente tenha saúde, é preciso que a gente exercite a nossa mente. É preciso que você faça coisas diferentes, que você amarre o sapato com a outra mão, né? Que você saia das suas rotinas e faça coisas diferentes. Então a neurologia vai dizer, porque isso vai desenvolver outras linhas neuronais, tá?
A psicologia vai dizer, é porque isso... Entra um monte de coisa aí. Tá. Peraí, tem alguma coisa entrando aqui, mas eu estou recordando. Alguém está apertando aí. Ih, está insistindo. Não, tá, parou. A psicologia, ela vai dizer que... Agora até me perdi aqui com esse negócio entrando aqui. Peraí. Eu estava falando da elaboração do processo, das rotinas. A psicologia vai dizer que é você estar mais no presente, claro. Mas quando você vive a criatividade, né, você está vivendo a sua identificação com o poder maior da vida, que é esse que a gente chama de Deus. Eu não gosto muito de chamar de Deus, porque esse Deus se perdeu aí nessas conceituações todas que eu falei anteriormente, tá? Mas quando você usa a sua criatividade, você além de estar no presente, porque quando você se deixa levar pela rotina, né, as rotinas coletivas, inclusive que ele fala aqui, os condicionamentos coletivos, você para de pensar, você passa a agir mecanicamente. Então você não está presente. Então, se você não está presente, você não pode ser feliz. Porque você só pode ser feliz quando você vive o seu presente. Mas quando você deixa de viver essas rotinas para viver expressões da sua criatividade, a vivência dessa habilidade criativa, ela reconecta você com o Criador. Porque é a única e a maior, talvez, não vou nem dizer que seja a única, mas talvez por outras perspectivas a gente pudesse até levantar outras possibilidades. Mas ela é uma das maiores identificações que a gente tem com esse poder criador, que é o poder de criar. Então como que a gente vai vivenciar essa criação? Justamente saindo da rotina, né? Fazendo coisas diferentes todos os dias. Não fazendo, mas eu tenho que ir todo dia para o trabalho fazer a mesma coisa. Sim, vá por caminhos diferentes, vá em horários diferentes, faça o seu trabalho de formas diferentes, sente na cadeira de uma maneira diferente. O que o livro está dizendo aqui é justamente isso. Criatividade não é só você ser capaz de fazer assim no ato de mágica e criar alguma coisa. Criatividade é você usar os elementos que você tem, os elementos que você está acostumado a manipulá-los e recriá-los de alguma forma. Um músico faz isso quando ele pega as notas musicais, não é? Um pintor faz isso quando ele pega uma tábua de tintas. As tintas são iguais para ele todos os dias, mas cada dia ele pinta um quadro diferente. Então, se nós conseguirmos fazer da nossa vida um ato de criatividade, nós vamos nos tornar pessoas muito mais felizes e muito mais plenas, porque nós vamos estar conectados, vivendo essa habilidade, que é a habilidade que nos identifica com o poder maior da vida. Então, fazer as coisas de uma maneira criativa. Se você vai fazer uma caminhada, não faça todo dia na mesma rua, no mesmo lugar. Um dia vai para uma rua, outro dia vai por outra. Se você tem o hábito de fazer alguma coisa toda sexta-feira de noite, não faça toda sexta-feira, faça outra coisa. Você vai estar mudando a sua rotina. Ou seja, você vai estar criando outras realidades possíveis. Então, se você fica parado pensando na doença que você tem, você vai estar alimentando a realidade onde essa doença existe. E essa doença vai permanecer e ela pode um dia realmente levar ao óbito. Mas se você, apesar de estar doente nessa realidade, você recria essa realidade, trazendo motivações para a sua vida, e aí você poderia interpretar isso que eu estou dizendo pela psicologia, pela lei da autoajuda, pela física quântica, pela teoria dos multiversos, você poderia interpretar de várias formas, tá? Você poderia estabelecer conceitos de várias formas. Mas se você vive a sua criatividade ignorando um pouco a sua própria doença, ela perde a força sobre você. Aliás, dentro da própria religiosidade, a gente fala isso.
Né? Quando você se preocupa com a dor do outro, você se esquece um pouco da sua própria dor. Por quê? Porque você vai viver uma outra realidade. Você vai criar uma outra realidade. Ah, mas essa realidade já existe. Eu sei que já existe. Mas para você ela só vai existir quando você atribuir atenção a ela. Uma realidade só existe para você quando você atribui a sua atenção a ela. E a Lúcia está falando aqui, sem medo de errar, com certeza. Porque se você tem medo de errar, você vacila na sua intenção. E se você vacila na sua intenção, você não tem o poder de criar. Você só vai ter o poder de criar pela lei da atração, né, pela física quântica, se você acreditar tanto naquilo, se você imaginar aquilo com tanta emoção, com tanta certeza, que aquilo realmente vai se tornar real. Eu sei que isso ainda passa um pouco no campo da utopia, do imaginário, eu sei. Mas será que não é isso aí, para quem aí acredita mais na questão da espiritualidade, dos espíritos mais evoluídos? Será que não é isso que esses espíritos evoluídos fazem? Né? Dentro do espiritismo, por exemplo, a gente escuta falar muito que Jesus foi o criador do planeta Terra. Né? Que foi ele que pegou uma parte daquela poeira solar e moldou essa poeira com a energia mental dele para que essa poeira fosse essa bola de fogo, que fosse se condensando, enfim, e que vivesse toda essa evolução planetária. Será que não é isso que ele está fazendo no âmbito macrocósmico? É bem possível. Mas o que você pode fazer no seu âmbito microcósmico? É tornar a sua vida empolgante. E você só vai tornar a sua vida empolgante se você sai da sua rotina. Se você deixa de viver a sua rotina e faz com que cada dia seja um dia diferente. Né? Se você tem que fazer lá comida todos os dias, que eu sei que a Renata deve estar pensando nisso aqui. Quero ver quem é que vai fazer sair dessa rotina. Faça comidas diferentes. Nunca. Você faz, sim. Tem que me irritar louco o dia inteiro. E de vez em quando não faz comida, de vez em quando faz um sanduíche. Vai ser divertido, gente. Vai ser bom, vai ser empolgante. Faça isso, né? Faça isso. Um dia faça diferente. Um dia deixa a comida pronta de noite no jantar, para de manhã sair para dar um mergulho na praia e voltar, a comida tá pronta. Vai ser bacana, vai ser diferente. Vai ser bacana. Não precisa ser a mesma coisa durante 10, 15, 20, 30 anos. Não precisa. O fato é que não precisa. A Raquel tá rindo aqui. O fato é que não precisa. Entendeu? Não precisa. A gente às vezes reclama, né? Eu no meu trabalho lido muito com pessoas, né, que se lamentam muito. Eu reclamo mesmo. Mas as pessoas às vezes se lamentam muito porque elas não conseguem imaginar uma possibilidade de recriar a realidade delas. Eu sei que existem muitas vezes limitações difíceis de serem ultrapassadas. Eu sei. Mas o fato é que, teoricamente, essas limitações não existem, tá? Eu sei. Teoricamente, pelo que a gente está vendo aí, de todas essas fundamentações aí, filosóficas, da física quântica, da teoria da relatividade, da teoria dos multiversos, das teorias espiritualistas, todas elas caminham com discursos diferentes, mas caminham numa mesma direção, mostrando que não existe o impossível. Não existe. Né? Para a física quântica existe um universo de possibilidades. Não existe um universo de impossibilidades. Isso não existe. Tá? O negativo, ele não existe. O negativo é a ausência do afirmativo. Como o frio, por exemplo, não existe. O frio é a ausência do calor. Como a escuridão não existe. A escuridão é a ausência da luz. Então, o impossível não existe. O impossível ele seria a ausência do que é possível. Mas nós vivemos num universo de possibilidades. Então, dependendo do quanto você seja capaz de investir naquilo que você quer criar, você pode. Né? Tudo bem, são exercícios. Para uma pessoa levantar numa Olimpíada
e bater um recorde de halterofilismo lá, levantar, sei lá, 200 quilos, ele começou levantando 10, 20, 30, 40 e foi até chegar lá. Você vê que muitas dessas filosofias espiritualistas, elas têm muitas regras, né? O próprio budismo, né? O próprio budismo tem muitas regras de exercícios, né? Para você fazer, de meditação, de práticas respiratórias, para você ascender a níveis de consciência mais amplos. A Raquel está dizendo que está realmente parecendo uma utopia. Pois é, Raquel, mas eu sei. É utópico pelas limitações que a gente ainda tem. Mas quanto mais a gente acredita nessas limitações, mais longe a gente está dessas possibilidades. Eu vou dizer para vocês, né? Eu hoje, de tudo isso que eu leio, que eu escuto, que eu aprendo, que eu penso, eu realmente não tenho dúvida, né, de que tudo é possível. Só não é porque eu ainda não consegui. Mas tudo é possível. Eu hoje acredito muito nisso. Quando que tudo vai ser realmente possível? Não sei. Não sei, nessa história aí multiversa, de múltiplas realidades e de tempos infinitos, eu não sei quando que eu vou conseguir ter esse poder todo. Mas vai me fazer feliz viver o que me é possível dessa criatividade nesse momento. Né? O que ela está falando aqui? Não sou eu. O que não é você não, Raquel? Não sou eu, não. Eu acho que é possível, sim. Porque não é ela que não acha isso. Ah, tá. Ué, não foi? Quem foi que falou? Ah, não, foi a Leonor. A Leonor não aparece. Porque é eu mesma, a Raquel, e a outra é a eu Lerosa, que é a Leonor. Aí eu li o eu, pensei que fosse a Raquel. Como a Raquel que está falando, eu achei que fosse ela. Pois é, Leonor. Mas isso, eu sei que não é fácil para quem não está familiarizado com essas ideias, não é? Perceber o quanto de possibilidade existe nisso, tá? Mas é uma busca que vale a pena, tá bom? E eu vou ressaltar aquilo que eu falei. Quando um homem como Stephen Hawking, uma mente brilhante como aquela, diz que isso é real, que isso é possível, a gente tem que, no mínimo, ficar assim, como eu diria, minha avó diria, com a pulga atrás da orelha. Porque para um homem daquele, com aquela inteligência, com aquela sabedoria toda, dizer que isso é possível é porque tem fumaça aí e talvez tenha uma fogueira para a gente encontrar. Né? Boa parte das nossas limitações são autoimpostas. Com certeza. Eu te digo isso muitas vezes, né? Essa realidade que a gente observa como sendo absoluta, ela é autoimposta. Né? Aliás, ela não é autoimposta, desculpa. Ela é coletivamente imposta. Porque quando você nasce, alguém diz para você, isso é uma mesa, isso é um celular, isso é um quadro, isso é um óculos. E aí você acredita e passa a viver como isso é um óculos. Mas se ninguém tivesse dito isso para você, isso aqui seria o quê? Sei lá o que é isso. Não sei. Uma cadeira. Isso aqui podia ser uma cadeira. Não sei. Podia ser alguma coisa. Podia ser um objetozinho para acender fogueira, né? Se você botar no sol. Mas alguém disse que isso é um óculos. Então, nós somos condicionados pelas informações que recebemos. Já falei sobre isso aqui em outras oportunidades, tá? Então, para a gente chegar aí para o final, que eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês para encerrar, para a gente ir agora para esse fechamento, o que tem de importante nisso tudo para mim, você, para eu, é que nós podemos tornar as nossas vidas melhores se nós exercitarmos o nosso poder de criatividade. Porque isso nos tira da rotina, isso nos faz quebrar o aprisionamento das limitações que nos são impostas coletivamente, conforme o texto fala. E isso nos ajuda a nos reconectarmos com o poder criador da vida. Porque a habilidade de criar, ela é uma das maiores identificações que a gente tem com esse poder criador. E se tornar uma pessoa criativa não significa que você vai imaginar alguma coisa e ela vai aparecer com um passe de mágicas. Ainda que isso em algum momento possa até vir a ser possível. Né?
mas porque você vai ser capaz de recriar a sua realidade dentro dos pequenos atos. Quem já leu um pouquinho sobre Sai Baba, aquele mestre indiano, né? Um avatar, né? um espírito provavelmente do quilate de Jesus Cristo, Sai Baba fazia assim com a mão e os objetos se materializavam na mão dele. De onde vinham? Do poder criador dele. Ele simplesmente manipulava a matéria etérea, que está ali naquele ambiente, e fazia com que ele se materializasse. Ele pode ter puxado isso de uma outra dimensão, onde esse objeto existe? Pode. Não sei, não vou nem entrar nesse mérito, mas que o poder existe, existe. Então recrie a sua realidade, faça com que o seu dia seja diferente. Seu dia não, faça com que a sua noite seja diferente hoje. Entendeu? Durma virado com a cabeça para o outro lado da cama hoje, só para ver como é que é. A Renata faz isso todo dia. Cada dia ela dorme virada para um lado. Só para ver como é que é diferente. Hoje dorme na sala hoje. João Felipe de vez em quando quer que a gente vá dormir lá fora, em cima da cisterna, olhando o céu. Já fizemos isso, é uma delícia. A gente dorme mal pra caramba. Acorda todo quebrado no dia seguinte. Tu fica mais acordado que dormindo, né? Mas é a delícia? É uma maravilha. Você passa a noite vendo estrela cadente, né? Você cochila, daqui a pouco você acorda, abre o olho, está aquele céu cheio de estrelas. Faça alguma coisa diferente para que a sua vida seja uma vida melhor. E aí, para a gente encerrar, eu vi uma historinha, não sei se vocês viram essa historinha no Instagram essa semana. Essa historinha fala de um homem, né? Um homem que tinha uma propriedade, um sítio. Ele era amigo do Olavo Bilac e ele queria vender o sítio. Deixa eu molhar aqui a garganta. Ele queria vender o sítio. E aí ele foi procurar o Olavo Bilac, pediu para o Olavo Bilac escrever um anúncio para ele. Aí o Olavo Bilac, que era amigo dele, prontamente disse, não, me dá um papel e uma caneta que eu vou escrever para você. Aí o Olavo Bilac escreveu lá, vou ler para vocês. Vende-se encantadora propriedade, onde extenso e verdejante arvoredo, os pássaros cantam ao amanhecer, e é cortada por águas cristalinas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente, e oferece as sombras tranquilas nas tardes da varanda. E aí o Olavo Bilac pegou o bilhete, deu para o homem foi embora. E aí passaram lá 2, 3, 4, 5 meses, o Olavo Bilac um dia encontrou com ele e perguntou, e aí, vendeu o sítio? Ele falou, não, desisti. Depois do que eu li a descrição que você fez da minha propriedade, eu desisti. Eu falei, eu moro no paraíso e nem tinha percebido isso. Talvez você more no paraíso, desde que você olhe para o que tem de bom na sua vida. Desde que você busque as coisas interessantes, as coisas boas, desde que você recrie, desde que você saia da sua rotina, desde que você fique preso numa limitação de percepção da realidade, que muitas vezes é depressiva, é melancólica. Em vez de olhar para a tristeza, olha para a alegria. É claro que isso, né, não estou dizendo para que a gente se torne alienado e ignore a realidade tal qual ela é. Mas é preciso refrescar a nossa cabeça. É preciso viver esse poder que a gente tem. Então vamos olhar, eu sempre digo para a Renata, eu acredito que eu moro na melhor casa do mundo, na melhor esquina do mundo, na melhor cidade do mundo. Eu acredito sim, não trocaria por lugar nenhum no mundo. Jura? Não trocaria. Tá aqui, tá rindo. Mas não trocaria mesmo. Agora, se tivesse lá um dia uma possibilidade de uma outra coisa, pode ser até que nesse dia eu trocaria, porque aí existiria uma outra possibilidade. Mas nesse momento, essa possibilidade para mim é maravilhosa. Então, muito triste isso. Nela eu recrio a minha realidade todos os dias. O problema é como que você enxerga isso. Como que você vê. E se tornar uma pessoa criativa, volta a insistir, não significa por um golpe de mágica fazer com que alguma coisa surja, mas é olhar com criatividade para o caminho onde você percorre, para o mundo onde você vive. Se você recriar melhor o seu caminho, se você plantar flores pelos caminhos que você passa todos os dias esses caminhos vão ter coloridos diferentes. Isso é ser criativo. Isso é nos tornar
idênticos a Deus, ao poder maior da vida. Né? Isso é superar as rotinas limitantes que tornam a vida tão entediante. Isso é se tornar uma pessoa feliz. Porque quando você tem estímulos novos diariamente, você está muito mais no presente e você só pode ser feliz no presente. Tá bom? Então essa era a nossa viagem de hoje. Hoje não foi uma live, foi uma viagem, né? Viajei a maionese hoje, né? Mas é uma viagem na maionese assim que não dá para cair no chão não, tá? Não dá para escorregar e levar um tombo não. É uma viagem na maionese que dá para ficar em pé e olhar para o céu. E é isso que eu espero que cada um de nós consiga fazer, tá bom? Minha gratidão aí a vocês por estarem aí me ouvindo, compartilhando aí das nossas viagens. E até a semana que vem. Um abraço a todos, carinhoso para todos vocês. Tchau.